Aleluya. Abre entonces su Biblia conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Gracias. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Deja yo hablo correcto aquí. Ahora sí ya. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Hay una otra versión que va a decir así: y ahora, hermanos, deseo hablarles de los dones espirituales, porque quiero que los entiendan bien. Otra versión va a decir así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Amém, igreja? Então vamos orar. Padre, graças. Graças por tu palavra viva, santa e eficaz. Graças, Senhor, porque por nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, o que vamos a tratar neste momento não é um cuento, não é uma palavra qualquer, não é apenas algo, Senhor, onde vamos alimentar nossos sentimentos apenas, sino que é uma verdade absoluta que vai alcançar nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que nós podamos ser transformados aqui, para que tu palavra pueda tocar a nós, oh Deus, e que nós podamos sair de aqui edificados, Senhor. Ah, Deus, esta é minha oração, la hago em nome de Jesus, amém e amém. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros leemos: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Pablo está diciendo sí a la iglesia de Corinto. Nosotros hemos hablado en los jueves sobre temas tão impressionantes assim para mim. Eu creio que jueves, mi gente, é um tempo para nós de alimentar-nos, de crescimento, de ser llenos, amém? Quantos creem comigo? De ser llenos do Espírito Santo. Hermanos, há alguém aqui que com os olhos de la fé consiga ver junto comigo o que está sucedendo espiritualmente aqui los jueves, em la noite? Eu creio que nós vamos sendo fortalecidos. Se pudiéramos abrir nossos olhos e sacar apenas delante de nós apenas o que é espiritual, eu creio que nós íamos a poder ver nós crescendo e sendo fortalecidos. Ou mais, eu posso dizer algo mais. Eu creio que o que está sucedendo aqui é que o Senhor está volteando a copa para começar a llenarla. Há alguém que me entende aqui lo que estou dizendo? A palavra de Deus vai dizer em livro de Efésios que não se emborrachem com vinho, porque isso leva a uma vida libertina, sino mais bem sejam llenos do Espírito Santo. Mira que a palavra de Deus está dizendo assim: sejam llenos do Espírito Santo. Ou em outra versão vai dizer: llenem-se do Espírito. E esse llenar do Espírito não é que nós somos capazes de produzir como se fôramos uma fábrica, produzir algo do Espírito Santo, não. Pero igual Pablo, ele não se enganou, ele está dizendo allá: llenem-se. Olha aqui. Ou seja, ele está dizendo: há uma parte em isso que lhe toca a ti. Quantos querem ser llenos aqui? Há uma parte que lhe toca a você. Llenem-se ustedes del Espírito. E eu creio que a parte que nos toca a nós não é produzir algo espiritual, sino que voltear a taça.
es posicionarnos con nuestra vida, con el entendimiento, para que el Señor pueda derramar sobre lo que ya está bien puesto. Hey, ¿están aquí conmigo? A veces nosotros estamos así, Señor, yo no voy a hacer aquí porque no va a funcionar. Pero a veces nosotros estamos así, Señor, lléname, pero no hay todavía entendimiento, no hay luz sobre el tema. Yo no conozco lo que es ser lleno del Espíritu, yo no busco al Señor como debería buscar. Y yo creo que lo que nosotros hacemos a la medida que nosotros buscamos, a la medida que nosotros queremos más, a la medida que nosotros tenemos el entendimiento, es empezar a voltear la taza para que cuando esté en la posición correcta, el Señor no pare más de derramarlo de su Espíritu sobre nosotros. ¿Hay creyente aquí en nombre de Jesús? Entonces te preparas, usted está aquí conmigo. Cada jueves, lo que nosotros estamos haciendo es eso. Hasta llegar un día, hasta llegar el momento que eso va a ser una explosión en este lugar. Te prepárate. Hasta llegar el momento que nosotros vamos a tener que salir de este lugar cargado, tamanha la presencia del Señor aquí en este lugar. Hay gente que no vio todavía. Prepárate. E eu vim falando sobre santidade, eu vim falando sobre o chamado de Deus para nossas vidas. Hablamos sobre lo que é o ministério, sí, donde nosotros vamos a esforzarnos em nosso chamado, a obra de nosso chamado, donde vamos a poner fuerza. Eu quero dizer a todos ustedes, há propósito de Deus para suas vidas, há propósito de Deus para ti. Usted foi hecho para funcionar em algo que Deus te criou para funcionar. Quantos creem comigo nisso? Tu não eres acidente. Tu eres plan de Deus para poder deshacer as obras del diablo. Estão aqui comigo? E Deus o que está haciendo en este tiempo aqui, e eu digo principalmente los jueves, porque eu creio que estamos sendo propositivos aqui los jueves. E lo que Deus está haciendo en este tiempo es poner em nosotros esta llama, prender um fuego, traer este entendimiento de nuestro llamado, traer herramientas para dentro de nosotros, para que nosotros podamos transformar esta ciudad. Hay gente que no creyó conmigo, para que nosotros podamos transformar Medellín para Él. Ese es el propósito. Entonces, si yo hablé sobre llamado, si yo hablé sobre ministerio, hoy eu vou falar pouco, talvez nós vamos a seguir falando, depende de lo que Deus nos vai trazer para cada jueves, pero eu quero falar pouco sobre entonces los dones. Dones. A Bíblia habla sobre chamado, a Bíblia habla sobre ministério, donde nós vamos a exercer nosso chamado, pero a Bíblia também habla sobre dones espirituales, dones ministeriales, e é sobre isso que eu quero ou empezar apenas, ou falar em el dia de hoje. E mis hermanos, eu vou começar dizendo que a palavra que Pablo usa aí em 1 de Coríntios capítulo 12 para dizer enquanto a los dones, esta palavra don ou dones, assim como em outros momentos que aparece em el Novo Testamento, é a palavra carisma em seu original. Amém? Todos sabiam isso? A palavra dones em sua original já foi traduzida para nós como dones, pero é a palavra carisma. E a palavra carisma significa gracia que denota poder extraordinário que nos capacita para servir a igreja de Cristo. Eu vou ler uma vez mais. Gracia que denota poder extraordinário que nos capacita para servir a igreja de Cristo. Es decir, si el llamado somos nosotros, ¿quiénes nosotros somos? E se nosotros hablamos de ministerio, ¿dónde nosotros vamos a desarrollar nuestro llamado? Eu posso dizer que os dones são as herramientas espirituales que nós recebimos para o desarrollo de nosso chamado em el ministerio.
Estão aqui comigo? Ah, pastor, pero eu hablo sobre dom, eu hablo sobre chamado, eu hablo sobre ministério, igual, todo igual. Não há problema, minha irmã. Siga falando da maneira que tu sabes e não há nenhum problema. É apenas para que tenhamos um entendimento. Então, Deus, Ele me deu um chamado. Eu, Ramiro, fui hecho com um propósito, fui formado com um propósito. E à medida que eu estou caminhando aqui, o Senhor quer que eu entenda meu propósito e que eu empiece a ser equipado com dones para desarrollo de este chamado mío em el ministério. Me hago entender? É como se fuera, a mim me gusta dar o exemplo, como se fuera alguém que foi chamado para ser médico. Um exemplo, ele está aí vestido de médico, ele é um médico, pero a la mitad del camino ele vai necessitar ferramentas de medicina, sim ou não? Sim ou não, minha gente? Para poder ¿qué? Arreglar um carro. Não, para poder arreglar a gente, ¿sí? Vou poner assim, para poder arreglar a nós outros. Pero sabe que, agora que já temos o entendimento destes três, é importante entender também que é possível que nós seamos chamados para algo, pero passemos toda a vida buscando a ferramenta do chamado de outro e servindo em el ministério que é de outro. Estão aqui comigo? Estão aqui comigo? Amém. Eu posso passar toda a vida, se eu não conosco qual é meu ministério, desejando a ferramenta que é de outra pessoa. Ah, porque ele ora tão bonito, ele predica tão bonito. Ah, porque, não, eu quero fazer isso também, eu quero Jesus, Ah, me dá isso também, Jesus está assim, pero mijo, não é isso. Há algo que você funciona perfeitamente e que eu quero llenar-te de ferramenta para que você pueda cumprir este algo. Então, quando falamos sobre ministério, nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre estas ferramentas que vai ser, quando estamos falando sobre dones, sobre estas ferramentas que são importantes para que nós podamos desenvolver nosso chamado em el ministério. E é sobre isso que, mi gente, Pablo está empezando o texto, dizendo assim: mi gente, não quero que sobre isso ustedes sejam ignorantes. Sobre os dones é necessário, igreja, que conozcamos sobre estas ferramentas espirituais que nós vamos a necessitar para nosso ministério. Nós não podemos ser pessoas que desconhecem. Esse é o significado da palavra aí, de não conhecer ou de ser ignorantes. Alguém que peca por não saber. Alguém que peca por não conhecer, que se equivoca por não entender. Então, Pablo, o que ele está empezando, el 1 Coríntios capítulo 12, é dizendo assim: isso é importante. E é tão importante o que Pablo está dizendo que ele gasta 3 capítulos para falar sobre isso. Ele empieza em el capítulo 12, falando sobre os dones e falando quais são os dones. Hablando sobre a unidade em el Espírito para ele fluir em los dones. Em el capítulo 13 ele vai falar sobre o amor e eu vou falar sobre isso também hoje. E em el capítulo 14 ele vuelve a falar sobre o dom de línguas, variedade de línguas, o dom de profecia. Ele gasta capítulos em la Bíblia para poder falar a nós sobre isso. De tão importante que para Pablo é o tema. E não apenas que não é importante, de não ser importante, porque ele habla muito, sino porque ele ocupa tempo e espaço em la palavra para poder trazer equilíbrio sobre o tema, para poder explicar a los que estavam fluyendo aí sobre como funcionavam algumas coisas, ou sobre como eles estavam indo para outro lado, e era necessário trazer o entendimento sobre isso. Sabe, está completamente malo para nós se nós pensamos que Pablo escreveu em contra de los dones.
É apenas você chegar na casa e ler o livro de 1 de Coríntios inteiro, se quer, ou apenas ler os capítulos 12, 13 e 14, aunque vamos falar aqui um pouquinho, você também vai ter mais entendimento. Não, em nenhum momento Pablo está falando sobre isso necessita acabar. Lo que Pablo está dizendo à igreja de Corinto é isso tem uma maneira correta de funcionar. Há uma maneira equilibrada de funcionar nisso. E quando nós lo hacemos de maneira equilibrada, isso é para a edificação da igreja. Há alguém aqui comigo que está aqui? Então vamos allá. Pero desafortunadamente é o que nós hacemos hoje, muitas vezes. Por não ter entendimento, por desconhecer o tema, é mais fácil matar o tema que começar a entendê-lo. É mais fácil dizer assim, não, isso não funciona, eu não quero saber de isso. Isso é mais fácil que começar a estudar para saber por que Pablo gastou tempo para falar-nos sobre esta coisa, e eu creio que é importante. E é certo, minha gente, que pode ser que em algum momento nós lidiamos com esta situação, não vimos esta situação de uma maneira desequilibrada, uma maneira que a vezes danha ou algo do tipo, e por isso nós criamos uma defesa. Pero eu quero dizer a vocês que acalma o coração, que o Senhor nos vai trazer entendimento sobre tudo isso. E não só vai trazer entendimento sobre tudo isso, como prepárate, porque o Senhor vai começar a derramar sobre nós dones aqui, neste lugar. Você está listo para isso? Você entende o que é voltear a taça? Amém? Você está, todo o que Deus hace, todo o que Deus dá. A Bíblia diz que todo, que lo que não proviene de fé é pecado. Todo o que Ele hace por meio de fé. E fé é fruto de conhecimento. Um terreno que eu não conosco, eu todavia não puedo desfrutar-lo em fé, porque não há entendimento aí. Se eu não conosco uma coisa, eu não puedo crer em ela. Você está aqui comigo? Por isso que nós predicamos a palavra, para que alguém pueda crer nesta palavra e ser salvo por Jesus. Porque antes de conhecer este terreno para crer, não se abriu todavia. E o único que vai suceder, el voltear de la taça de nosotros, e mira isso que eu vou dizer, el voltear de la taça neste tema, vai ser o entendimento chegando. A partir do momento que o entendimento chegar, vai abrir-se um terreno para que ele empiece a derramar o que hoje nós compreendemos aí. Está aqui comigo? Há alguém que deseja por isso? Há alguém que verdadeiramente está aqui dizendo assim, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero ir mais allá, eu quero provar mais, se há mais, e se é tuyo, eu não vou estar fora disso. Se há mais, Senhor, e és Tu derramando, então eu abro minha vida, eu abro meu coração, para que o Senhor empiece a fazer a obra em minha vida. Prepárate. Ei, prepárate. Vamos já, contextualizando, 1 de Coríntios capítulo 3, 13, a Bíblia vai dizer assim, 1 de Coríntios capítulo 13, quédate aqui, prenda tu mente aqui, tu coração aqui, que ao final todo vai ir bem. Amém? Então vamos. 1 de Coríntios capítulo 13. Se eu hablara línguas humanas e angélicas, pero não tenho amor, he chegado a ser como metal que resuena e símbolo que retiñe. E se tuviera el dom de profecia e entendiera todos os ministérios e todo conhecimento, e se tuviera toda a fé como para trasladar montanhas, pero não tenho amor, nada sou. Versículo 3. E se diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, e se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero não tenho amor, de nada me aproveita. Eu vou ser rápido aqui porque já falamos sobre isso em outros momentos, sim.
Pero es interesante porque el capítulo 12 del libro de Corintios, Pablo va a hablar a la iglesia sobre los dones espirituales, hace una introducción sobre los dones, sobre la unidad del Espírito por medio de los dones, y ele vai falar sobre los dones de serviço um pouquinho mais abaixo, e depois, minha gente, quando chegamos ao capítulo 14, é como se ele regressara ao tema de los dones, porque ele empieza a falar em el capítulo 14 sobre línguas, interpretação de línguas na igreja, sobre profecias dentro do espaço del culto. Então ele empieza a trazer o entendimento. E nós sabemos, eu já falei sobre isso aqui, que a Bíblia já não foi escrita por capítulo, a Bíblia já foi escrita uma carta. A carta a Coríntios, esta primeira carta era uma carta completa. Para nosso entendimento vieram os números, os pequenos e os grandes, ¿sí? Para que nós pudiéramos acompanhar melhor nossa leitura e ter pouquinho melhor entendimento sobre o que é. Pero não é que há esta separação desta maneira. Há também os subtítulos que há aí. Você vai ver que em uma versão talvez subtítulos venham em partes distintas ou sejam em partes diferentes, porque isso não é parte da inspiração do livro inspirado. Apenas puseram para que nós pudiéramos entender melhor isso, sim? Amém, minha gente? Você entende isso? E você sabe também que as letras pequenas aí que está abaixo de sua Bíblia também não fazem parte do livro inspirado. Esse é alguém que hizo um comentário bíblico, porque há gente que já ouviu, a Bíblia disse, allá onde? Em las letras pequenas que está. Não, irmão, aí não conta. Sim, então o entendimento disso. E parece, quando temos este entendimento, parece que Pablo ele estava falando sobre um tema, e de repente Pablo se olvidou de lo que estava falando, e Pablo de repente em el capítulo 14 ele vuelve para o tema, porque se nós não temos entendimento do contexto, parece que Pablo vem falando sobre os dones e esta coisa como que loucura a igreja, e os dons de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom de la fé, o dom de operação de maravilhas, o dom de milagre, de sanidade e todo isso. E Pablo parece que de repente cambia o tema e empieza a falar sobre amor. El capítulo 13 empieza a falar sobre amor, e de repente em capítulo 14 é como se ele volvera a lo que ele estava falando antes, como se aí houvera um eco, donde Pablo não sei que passou, parou de escrever ou pararam de escrever um pouquinho, e aí quando regressaram ao tema mal, ou regressaram de novo ao tema que era, e não, a verdade, ele está falando sobre o mesmo tema todo o tempo. Lo que ele está haciendo es trayendo um equilíbrio para a igreja, porque a igreja de Corinto, en este tiempo, era uma igreja que fluía, assim se diz, fluía em los dones de maneira maravilhosa. Eu imagino que os cultos de la igreja de Corinto en este tiempo, nadie quedava assim como nós estamos, todos bonitos e sentados. Eu imagino que era um se levantando, entregando profecia, era outro orando por outro, e a gente sendo sanada. Eu imagino que era uma loucura esta igreja. Pero, a la vez, Pablo, ele vai começar o livro de Corinto falando sobre a carnalidade que esta igreja vivia. Como, pastor? Eles operavam em los dones e aún assim eram carnales. Sim, 1 de Coríntios capítulo 3, Pablo vai começar dizendo assim: a mim me gustaría hablar a ustedes como espirituales, pero yo no puedo hacerlo, sino que yo debo hacer como a los carnales. Porque se há divisão e celo em el meio de ustedes, não são ustedes como os que estão em el mundo. Mira como Pablo já de uma. E quando seguimos em el texto, a Bíblia vai seguir dizendo que Pablo fala, porque ustedes estão divididos. Alguns vão dizer que são de Pablo, outros vão dizer que são de Apolos. Ustedes estão peleados e divididos. Então era uma igreja que, aunque havia o entendimento sobre os dones, era uma igreja, e fluía em estes dones, era uma igreja extremamente carnal, porque não conseguia praticar a palavra em seu diário. Lo que Pablo está enseñando es que la madurez no es por lo cuanto nosotros fluimos en los dones. La madurez espiritual es por el cuanto somos capaces de practicar la Biblia y caminar en amor. ¿Están aquí conmigo? Entonces ele vai começar 1 de Coríntios capítulo 13 dizendo assim: aunque
Ustedes hablan en lenguas humanas o angelicales, pero no tienen amor en ustedes. Ustedes son como metal que resuena, un símbolo que retiene, o sea, solo hacen bulla y no hay nada. Aunque ustedes puedan tener el don de profecía, versículo 2, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no teniendo amor, no es nada. Aunque si ustedes pueden regalar todo, hay gente que es así, ¿sí o no? Que piensa que apenas regalando todo, hacer el bien, así, está comprando un pedacito en el cielo. No. Pablo está diciendo, aunque ustedes pudieran regalar todo lo que tienen, aunque pudieran regalar todo lo que tienen, y hasta terminando de regalar todo, entregar a sus propios cuerpos para ser quemados vivos. Imagínate pues. Aún así, Pablo está diciendo, eso no compra a Dios. Eso es nada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no es el cuánto apenas nosotros fluimos, no es el cuánto apenas nosotros hacemos para Él, es el cuánto nosotros queremos de Él, o es el cuánto nosotros queremos a Él. Avivamiento, mi gente, ¿sabe qué es avivamiento? Hoy yo escuché eso y quedó en mi mente. Estamos participando de un congreso de pastores de nuestra iglesia, y yo escuché eso quedó en mi mente. Avivamiento no es esperar de Dios algo. Avivamiento no es un pueblo con sed por esperar de Él. Ay, ¿cuál es la bendición que Él va a derramar? No. Avivamiento sucede cuando nosotros no más buscamos apenas lo que Él nos puede dar, sino que venimos con hambre apenas por Él, por quien Él es. Señor, te adoro, Señor. Te amo, Señor. Así como Sadrach, Mesaque y Abednego, puede echarme en el horno 7 veces más caliente, y yo sé que mi Dios, Él es capaz de sacarme de este horno 7 veces más caliente. Pero aunque Él no lo haga, aunque Él no lo haga, mi vida ya está rendida a Él, y yo no voy a adorar a ningún otro Dios, porque es de Él. Entonces lo que Pablo está haciendo no es hablando en contra de los dones. Lo que Pablo está diciendo a esta iglesia es, aunque ustedes fluyen en todo eso, mis hermanos, es necesario tener amor. Yo tenía un profesor en el seminario que él decía así, la cosa más asquerosa que puede suceder en el ministerio, hay esta palabra, asqueroso. La cosa más asquerosa que puede suceder en el ministerio es alguien que es muy usado mientras está en el atril, pero que cuando baja de ahí no es capaz de caminar en amor con los que están abajo. Él decía, eso es la cosa más asquerosa que puede suceder. Y por eso nosotros llevamos muy en serio eso. La primera cosa que nosotros pedimos a nuestros líderes es, toque la gente, camina con la gente, haga que la gente se sienta parte, porque alguien, aunque se sienta muy espiritual en el atril, pero que no es capaz de convertir esta espiritualidad en amor por la gente, esta persona no está preparada para el ministerio todavía. ¿Están aquí conmigo? Si es una persona que aquí nosotros miramos, mira que yo estoy hablando en contra mío, ¿sí? Porque alguien puede decir, este pastor entonces es eso. Ojalá que no. Bueno, alguien que aquí es muy espiritual y ora en lenguas y todo, pero que baja de aquí y causa daño, pelea, confusión, está metida en confusión. Es la cosa más asquerosa que puede suceder. Es lo que Pablo está diciendo. Niños espirituales, no porque no fluyen en los dones, sino porque no saben caminar en amor cuando bajan de ahí, cuando salen de allá. Entonces, en primer lugar, lo que Pablo está enseñando para nosotros es que lo que mide nuestra madurez espiritual no es lo que nosotros vamos a empezar a aprender desde aquí. Lo que mide nuestra madurez espiritual es el cuánto de lo que nosotros ya sabemos estamos poniendo en práctica en nuestro diario. Amén. Amén. Pero la pregunta que no quiere fallar, o la pregunta que todos quieren saber, pero pastor,
Pero será que os dones são para nós hoje? Será que nós podemos usufruir destes dones hoje? É para nossa realidade ou será que passou? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, aí onde está, versículo 8 ao versículo 12, vai dizer assim: el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones, vou ler em outra versão, el amor jamás dejará de existir. Em cambio, as profecias se acabarão. Mira aí, está escrito em sua Bíblia, acompanha comigo. Em cambio, as profecias se acabarão, as línguas deixarão de hablar-se, e o conhecimento chegará a seu fim. E é que solo conhecemos e profetizamos de maneira imperfeita, pero quando venga lo perfeito, lo que é imperfeito se acabará. Quando eu era niño, minha maneira de falar e de pensar e razonar era a de niño. Pero quando cheguei a ser homem, deixei atrás as questões típicas de niño. Agora vemos com opacidade, como através de espejo. Pero em aquele dia, veremos cara a cara. Agora conosco em parte, pero em aquele dia conocerei tal e como sou conhecido. Há gente que usa este texto porque habla que os dones, sim, a profecia vai acabar-se, habla que mais, que as línguas, é isso? Sim, as línguas deixarão de hablar-se. E habla sobre, há gente que usa este texto para falar que já se acabou. Há uma linha teológica que vai dizer que os dones já não existem mais, já não operam. E muitos usam este texto para dizer, mira, se acabou, ele dijo. Mas o problema, minha gente, de este texto, a questão é esta. É certo que o texto está dizendo que isso vai chegar ao final? Sim ou não? Acabamos de ler. Sim, a pergunta que temos que fazer a partir de aí e buscar resposta na palavra é: pero será que este tempo já sucedeu? As profecias acabarão, as línguas já deixarão de ser habladas e o conhecimento também se cessará. Será que este tempo já sucedeu? E uma coisa também interessante é que aí habla sobre línguas que se vão acabar, sobre as profecias que se vão acabar, mas também habla sobre o conhecimento que se vai acabar, que se vai cessar. Sabe, nós não podemos elegir apenas uma parte do texto e dizer isso se acabou e o outro não, se está dentro do mesmo contexto. Sabe, se creemos então que todos os dones, então eles terminaram, então o conhecimento também há que haver terminado. E se o conhecimento terminou, o que estamos fazendo aqui, pois? Estão aqui comigo? Por que é que nós estamos aqui? E o texto, ele sigue dizendo assim, versículos 9 e 10, vai dizer assim: e eis que solo conhecemos e profetizamos de maneira imperfeita, pero quando venga lo perfeito, lo que é imperfeito se acabará. Ou seja, o que ele está dizendo é: mira, os dones ou as línguas vão a cessar, as profecias vão a terminar, o conhecimento também, pero neste momento nós conhecemos em parte, e neste momento nós também profetizamos em parte, pero vai chegar um dia que vamos a conhecer o que é completo, vai chegar um dia também que vamos a profetizar o que é completo. E quando este dia chegar, não vai haver mais necessidade de falar o que nós hacemos em parte. Em el dia que o perfeito se manifieste, isto vai acabar com nossa imperfeição. Não vai ser necessário mais o que nós hacemos de maneira imperfeita. Aí a pergunta outra que nós temos que fazer é: será que este perfeito ele já chegou, ou será que nós estamos esperando o tempo que verdadeiramente nós vamos estar com ele por sempre? Não vai haver mais dolor, não vai haver mais choro, não vai haver nada, não vai haver mais necessidade verdadeira de que os dones fluyam para que a igreja seja edificada, porque a igreja sem mancha, a igreja perfeita já vai estar com ele por toda a eternidade.
Pero mientras este día no llega, hey, está aquí conmigo. Pero mientras este día no llega, yo voy a decir algo a usted. El Señor quiere usar su iglesia para seguir haciendo su obra aquí en la tierra. Efesios capítulo 4, você pode abrir aí se tu queres para acompanhar-me. Eu vou falar um pouquinho mais rápido para que podamos terminar. Efésios capítulo 4 vai dizer assim, versículo 11: E ele, Jesus, dio alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e maestros. Sim, amém? Todos estão aqui? Versículo 12, ele vai dizer: com o fim de preparar a los santos para a obra del ministério. Ele está edificando a sua igreja e ele separou dones para a edificação desta igreja. Há gente que diz assim, pero não há mais dones. O Senhor não está mais levantando profeta. Então, é o mesmo princípio de 1 de Coríntios capítulo 13. Se acabou um, meu irmão, então acabaram todos. Então, se não há evangelistas, se não há profeta, então tampouco há pastores, porque está dentro do mesmo contexto. Como podemos, dentro de um texto, eliminar a uns e quedar-nos com o outro apenas porque queremos? Pero Pablo é tão bueno para com nós que ele mesmo já nos ajuda, porque no versículo 12 ele vai dizer assim: com o fim de capacitar a los santos para a obra del ministério. E em el versículo 13 de Efésios ele vai dizer assim: hasta que, ei, estão aqui comigo? Ele vai dizer: os dones foram puestos aí por Jesus, com um propósito, e hasta que, então se quedou fácil, é apenas saber hasta onde, que nós vamos a saber se eles existem ou não. E ele vai dizer: hasta que todos cheguemos a estar unidos por la fé e o conhecimento do Hijo de Deus. Mira que uma vez mais, ele põe a plenitud do conhecimento do Hijo de Deus. A plenitud do conhecimento de Cristo como sendo o término. E ele vai dizer: hasta que cheguemos a ser um homem perfeito. Há homens perfeitos aqui? Levanta a mão e impõe as mãos sobre nós, por favor. Há homens perfeitos. Hasta que cheguemos a ser um homem perfeito, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Há alguém aqui que já alcançou a medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Por favor, levanta a mão aí. Minha gente, e se não alcançamos, se acabaram os dones? Estão aqui comigo? Ei, estão volteando a taça aí? Amém? Que ele vai começar a derramar dones aqui nesta noite. Estamos volteando a taça. Pero Senhor, se es hasta que llegamos, ou seja, se es para a edificação de tu igreja, hasta que todos alcancemos a unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo, o homem perfeito e a estatura de la medida de la plenitud de Cristo, então Deus, todavia falta. E se todavia falta, isso significa que tu sigues levantando homens e mulheres com funções espirituais e dotados, Senhor, aí de uma capacitação espiritual para que isso siga sendo construído em nosso meio. Ei, estão aqui comigo? Lo que eu quero dizer, eu posso assustarte. Lo que eu quero dizer é que há funções proféticas, apostólicas, pastorales, de maestros, evangelistas, que estão crescendo aqui em nosso meio e nós todavia não sabíamos. O Senhor está levantando e entregando unção. Vamos, Natália, evangeliza inciso, porque eu te levantei como um evangelista e aí vou a derramar sobre ti unção para que tu puedas fazer isso. Tu vas a hablar e 1000 pessoas vão a convertir-se. Tu vas a dizer e hasta a persona mais dura de coração vai receber a palavra, porque eu te estou poniendo algo dentro de ti. Ei, estão aqui comigo? Eu vou a seguir edificando a igreja por meio de ti. Jesús. Pero pastor, então eu sou menos creyente se não estou fluyendo em algum dom. Eu sou menos especial por isso.
se eu não percebo eu manejando, fluyendo em algum dom. Não. ¿Sabe por quê? Porque o nível mais grande que nós podemos alcançar, o puesto mais grande em el reino, é o puesto de hijo de Deus. E isso nós somos. Somos todos hijos de Deus. Pero mi hermano, el don de Deus es la capacitación sobrenatural de Dios para el desarrollo de nuestro ministerio. Yo no sé usted, pero yo quiero eso. Yo quiero, Señor, derrama sobre mí. Lo que quieres hacer de mí, derrama. E eu vou dizer algo para você. Minha vida cambiou completamente quando eu entendi esta verdade e quando eu voltei minha taça. Pero hay gente que le gusta lo antiguo. ¿Sabe cómo? Usted recuerda, algunos aquí son muy jovencitos y llegaron ya en el tiempo. Hay gente aquí que no conoce ni siquiera botones. Sí, botones de plup, plup, plup. Sí, ahí, mira, me están mirando aquí como, ¿qué es eso? Qué locura. ¿Cómo se dice eso? Como tenía los controles remotos, por ejemplo. Botão, como? Teclado. A gente aqui que não conhece teclado, porque já nasceu em el tempo del deslizar, desliza hacia arriba. ¿Sí ou não? A gente, e eu que sou um pouquinho mais de allá, para mais atrás, eu me acuerdo, minha gente, eu vou contar algo que te vai assustar. Quando eu era adolescente, não existia computador em las casas. Que louco! Eu não saía à calle com celular. Vocês me creem nisso? Que loucura, pastor! Como você fazia para comunicar-se com seus papás? Não lo hacía. Você salió, salia. Tchau. E depois eu regressava à casa. Pero eu me acuerdo, sabe que em el momento que salieron os computadores, eu já vou terminar, minha gente, perdão. Pero no momento que salieron os computadores, eu me acuerdo. E aí meu papá tinha uma empresa e eu ia à empresa de meu papá para poder quedar manejando aí o computador, e eu me quedava e era apenas uma pantalla oscura com umas letras e não havia nada de lo que nós vemos hoje visualmente. Não havia um Windows da maneira que nós vemos, havia apenas umas coisas allá loucas e eu me quedava aí sem fazer nada, pero apenas por estar aí. Pero los que são assim como eu, mais de antes, sabe que antes do computador, como hacíamos para poder enviar um correio eletrônico? Não havia. Então, o que se hacía? Uma carta. E quem era mais Kiko del Chavo, como é? Se diz. Quem era mais assim creído, tinha uma máquina de escrever. Meu papá tinha. A gente que não sabe o que eu estou dizendo. Era uma coisa que tinha uns teclados bem duros. Quantos se acuerdam? E passava, volvia. Se você está digitando toda uma hoja e se equivocava em uma letra, era o desespero total. Sim ou não, minha gente? Um desespero porque eu fui a equivocar-me nesse. Porque hoje você backspace. E vuelve a digitar. E não havia isso. Não havia. Ou você sacava toda a hoja e echava fora, ou quedava aí com, como se chama esta coisa de borrar? Com borrador, hasta que iba a romper a página de la hoja, para empezar e volver a echar a hoja, poner em el lugar correto que era, ¿sí ou não? Em la línea e em la posição para a partir de aí começar a volver a digitar. E sabe que eu me acuerdo? Eu me acuerdo que aún com o computador, havia gente que era tão acostumbrada a lo antigo que não queria passar ao computador. Dizia, não, este computador para quê? Isso não serve para nada. Querem que nós não volvemos máquina. Querem acabar com nosso puesto. Então eu me recuso a usar o computador. A pessoa preferia fazer o doble de esforço, ou o triple de esforço, que passar a uma novidade que tinha um favor para que ela hiciera mais rápido. Alguns estão tomando aqui. Hermano, tu não vas a ser menos amado se não entende esta verdade e não decide coger os dones. Senhor, derrama sobre mim. La cuestión es que usted
va a querer quedar haciendo más esfuerzo. El Señor va a decir así: listo, no quiere, no entiende, no hay problema. Usted puede seguir entonces alcanzando su casa, usted puede seguir alcanzando sus vecinos. La diferencia es que con lo que yo voy a derramar en ti, usted no apenas va a alcanzar su casa y sus vecinos, usted va a alcanzar la ciudad. No va a ser apenas su calle que va a rendirse al Señor. El día que el Espíritu Santo se derrame sobre ti, el día que usted voltee la taza y llene su corazón con lo que yo quiero hacer, el día que usted pare con esta bobada y recibe de mi porción que yo tengo para ti, el día que usted te deje que yo te llene para la obra, usted no apenas va a estar haciendo eso, sino que usted va a hacer 10, 30, 60, 100 veces más, porque yo te voy a impulsar. Yo te voy, ¿están aquí conmigo? Yo te voy a impulsar. Hey, están aquí. Yo te voy a impulsar. Gente, yo me acuerdo, cuando yo fui al seminario, yo dije así: yo no voy a ser pastor para nada. Yo no daba un aviso en este micrófono. Hay gente que también es así. Yo crecí en un hogar cristiano, mas yo no tomaba el micrófono para dar un aviso. El día que yo entendí esta verdad, que yo levanté mis manos, yo me acuerdo hasta hoy, en un encuentro que yo dije: Señor, lo entendí, lléname, lléname. Jamás fue la misma cosa, jamás. Pedro era un hombre que negó a Jesús, pero el día que él estaba reunido en un lugar y él escuchó como un viento fuerte y lenguas como de fuego vieron como partidas sobre cada uno de los que estaban en este salón. La palabra de Dios habla que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a orar en nuevas lenguas. Este mismo Pedro que negó a Jesús, a partir de este momento se levantó y 3,000 personas se rindieron a él. Este mismo Pedro le pusieron en un cárcel un capítulo después. Y la palabra de Dios habla que él apenas oraba y decía: mira, este Cristo que ustedes ahí recusaron es el mismo que levantó el cojo que estaba ahí frente a la iglesia. Este mismo Pedro miró a este hombre y dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, lo que yo apenas recibí, eso yo te puedo dar en el nombre de Jesucristo. Levanta y anda. El hombre levantó y empezó a caminar. ¿Por qué? Porque algo sucedió en la vida de él que fue capaz de cambiar por siempre su vida. Ya no era más el man cobarde, sino que era el man ousado predicando el evangelio. ¿Están aquí conmigo? Ponga sobre sus pies. Mi gente, yo voy a orar. Apenas nosotros vamos a terminar con una oración. Si es verdad que hay personas que no comprendieron cómo fluir en eso de manera equilibrada y tal vez nos dañaron. Si es verdad que tal vez yo vi cosas que eran desequilibradas, pastor, y para mí eso se convirtió en una barrera muy grande. Si es verdad, yo estoy de acuerdo. Si es verdad que tal vez usamos los dones, así como Corinto está hablando, nosotros usamos eso para nuestro propio interés y nosotros empezamos a dañar a la gente a través de eso. Sí es verdad, pero no será lo mismo con Lagoinha Medellín, no será lo mismo contigo. No será lo mismo contigo. El Señor te va a empezar a llenar. Ei, ¿están aquí conmigo? ¿Están entendiendo lo que yo estoy diciendo? No te asustes. No te asustes si a partir de esta reunión usted esté caminando en las calles. No te asustes si a partir de esta reunión usted esté caminando en las calles y usted sienta dentro de ti una gana brutal por orar por una persona que usted ni siquiera la conoce y como si usted tuviera la impresión de lo que ella está sufriendo. No te asustes, porque es el Señor te dando una palabra de conocimiento para que usted ore por esta persona.
No te asustes si usted empieza a sentir algo en el cuerpo, mientras alguna persona se acerca a ti, porque el Señor te puede estar dando ahí en este momento don de sanidad, y usted va a sentir un profundo deseo de orar por esta persona. No te asustes si a partir de este conocimiento, a partir del voltear la casa, el Señor te despierte en las madrugadas, y no va a ser para que usted robe la nevera, sino con un ardiente sentir de Dios por clamar por algo que usted ni siquiera tenía entendimiento. No te asuste si en algún motivo que usted tenía mucha duda, que usted estaba muy dudoso por hacer, de repente viene una fe como usted jamás tuvo, una certeza de que esta es la decisión, porque el Señor puede estarte regalando el don de la fe especial. No te asustes. Están aquí. No te asustes. Nosotros apenas vamos a orar diciendo: Señor, nos abrimos para que tú empieces a obrar a través de nosotros. Somos iglesia. Si tú deseas eso, levanta tu mano ahí donde está. Padre, en nombre de Jesús. Padre, em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre tu igreja, sim, sobre nós outros, Deus, os que estão em la casa, os que estão conectados com nós outros, Deus, neste momento. Unção, Senhor, graça, graça não para promover espetáculos, não, Senhor, para ser como a igreja de Corinto antes que Pablo corrigiera-los, sino que para fluir en lo que el Señor quiere para nosotros. Palabras de sabiduría, Señor. Palabras de conocimiento, Señor. Oh Dios, palabras inspiradas saliendo de nuestra boca, Dios, en el nombre de Jesús. Sanidades, milagros, fe especial. Ah, Dios, línguas, variedad, sí, discernimiento de espíritus, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios, que sea una semana donde nosotros vamos a vivir el sobrenatural tuyo, Señor. No es espetáculo, no estamos hablando de espetáculo. Não estamos falando de show, nós estamos falando de pessoas espirituais vivendo na dependência do Espírito. Estamos falando de pessoas espirituais fluyendo em el mover del Espírito. Homens e mulheres, la igreja, saliendo por esta sociedade com uma sensibilidade espiritual sobre lo que tú estás haciendo, Señor, y sobre quien el Señor desea liberar, sobre quien el Señor desea restaurar. Sí, Dios. Sí, Dios, en el nombre de Jesús. Nos dé valentía, Señor. Nos dé valentía. La instrucción estará en nuestro corazón. La instrucción estará en nuestros corazones. La instrucción vendrá en nuestra mente. La instrucción vendrá en nuestra boca. Pero nos dé valentía y fe para poder expresarla, Señor. El entendimiento de que tu Santo Espíritu, Ele vive en nosotros. Y por eso nosotros obramos por medio de Él. Oh Dios, tú no eres un Dios muerto. Tú no eres un Dios muerto. Es verdad, tú sí fuiste a la cruz, pero al tercer día resucitó y estás vivo. Servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios vivo. Eso significa que tú sigues obrando, Señor. Y la manera que nosotros entendemos que tú sigues obrando también por medio de las Escrituras es que el Señor lo hace por medio de su iglesia, de los hijos.
los hijos, los salvos. Padre, em nome de Jesus, oramos, Senhor, para que todos os que tenham contato com nós em esta semana, todos não salgam de aí sem que o Senhor les regale algo espiritualmente. Aunque a vezes nós nem sequer vamos a necessitar dizer, pero todos, se isso é verdade em nossa vida, todos vão a sair de aí percebendo algo distinto, Senhor. Ponga as pessoas corretas alrededor de nós. Que seja uma semana de milagros, que seja uma semana onde Tu vas a obrar, Senhor. Lá seja a pessoa mais antiga, Padre, na igreja, ou a pessoa mais nova que apenas chegou na igreja. Oh Deus, que ela pueda entender a partir desta semana que Cristo está vivo e dentro de ela, Senhor. Que Tu sigues vivo e sigues obrando. Graças, Deus. Volteamos a taça e lo recebimos em nome de Jesus. Assim que oramos. Amém e amém.